Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Berenice, professora de Panificação e Confeitaria no Instituto Federal de Santa Catarina, e hoje nós vamos fazer um pão que é um pão muito conhecido, muito consumido por todos, que é o pão de hambúrguer. O pão de hambúrguer ele ficou muito conhecido principalmente através da cultura norte-americana, onde o consumo de fast food, de hambúrgueres, fez esse pão ficar extremamente conhecido no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente já tem grandes indústrias que produzem o pão de hambúrguer e também as padarias menores, padarias mais artesanais também têm uma produção bem intensa de pães de hambúrguer. Hoje em dia, ele representa um importante nicho de mercado, visto que as hamburguerias artesanais estão tendo um grande aumento no mercado e a produção e busca por pães um pouco mais com característica artesanal, caseira, tem crescido bastante. Então hoje nós vamos fazer o pão de hambúrguer naquele formato que a gente conhece, com uma característica parecida com aquele pão industrial, e também vamos falar de opções que a gente pode pensar para incluir ingredientes ou formas de preparo que podem dar uma cara um pouco mais artesanal e diferenciada para o nosso produto. Lembrando que grande parte das padarias utilizam uma mesma ficha técnica de produção, ou seja, uma mesma receita, para desenvolver o pão de hambúrguer, o pão de cachorro-quente e também o tradicional pão doce, aquele pãozinho que a gente conhece bem, com recheio de creme, cobertura, de farofinha. Então essa massa é muito versátil, ela pode servir para várias preparações. Então vamos lá, nós vamos precisar de farinha de trigo branca. Eu vou começar misturando aqui no meu bol, na minha tigela grande, para que vocês possam verificar essa mistura. Então colocamos aqui farinha de trigo branca, lembrando que eu sempre vou começar com a mistura dos meus ingredientes secos. Então tenho a farinha de trigo, que é o meu ingrediente principal e representa sempre 100% da minha ficha. Tenho o fermento biológico seco, aquele fermento para pão, que eu também já vou misturar aqui com os ingredientes secos. Tenho sal, que vai numa proporção ideal para essa preparação. Temos açúcar refinado. Também vou utilizar nessa preparação leite em pó, que ajuda a dar um miolo um pouco mais compacto, ajuda na coloração do meu pão, porque o leite sempre tem açúcar, né? Isso se converte na coloração do meu produto também. E utilizo um reforçador ou melhorador que vai ativar, né? São enzimas que vão ativar essa minha fermentação, essa característica de um pão mais desenvolvido, né? Um miolo um pouco compacto e com uma característica que eu preciso para esse pão. Misturado meus ingredientes secos, eu faço realmente essa mistura dos ingredientes. Estou novamente trabalhando com um método direto de mistura. Isso quer dizer que eu não vou fazer nenhum pré-fermento, uma esponja para o desenvolvimento desse pão. Então misturei aqui todos os meus ingredientes secos e vou trabalhar com água, que eu posso trabalhar com água na temperatura gelada, né? Visto que eu não quero que esse meu pão esquente muito durante o batimento, durante a sova. Ele não pode passar de uma temperatura de 28 graus para não iniciar a ativação do fermento antes da hora. Então eu vou fazer essa mistura inicial dos meus ingredientes com a água, fazendo com que esse líquido incorpore na minha mistura, que seja todo absorvido pela farinha de trigo e deixe todos os demais ingredientes também bem incorporados na preparação. Então, envolvo muito bem essa massa e eu vou posso colocar literalmente a mão na massa para incorporar bem todos esses ingredientes e chegar numa textura que eu quero desse meu pão. A gente, depois que faz esse processo de incorporar os ingredientes secos com o líquido,
Quando a gente vai misturando a mão, é interessante que a gente sente como tem líquido nessa mistura, né? No visual me dá a impressão que eu tô com uma massa muito seca, mas na realidade não. Só de misturar aqui, eu sinto que eu tenho muito líquido aqui para ser absorvido pela farinha e pelos ingredientes. Então, por isso que é importante a gente fazer esse processo de incorporar muito bem esses ingredientes, para que eles não fiquem dispersos na massa e não comprometam a qualidade do meu pão. Então, eu vou fazer esse processo que pode ser manual e também pode ser mecânico. Nessa hora, assim que eu incorporar a maioria desses ingredientes, eu já posso passar para a batedeira e posso fazer o restante da mistura final antes de incorporar a manteiga, que é a gordura que eu vou utilizar para o preparo desse meu pão. Feito esse primeiro momento de mistura, esse leve batimento, a gente já chega numa massa que incorporou o líquido. Claro que não está homogênea ainda, mas a gente já sente que o líquido foi incorporado nessa mistura. Então, eu já posso adicionar a minha gordura que vai ao final. No caso, eu estou usando manteiga. Para panificação, geralmente utilizamos manteiga sem sal, que ela não altera a formulação, porque eu já tenho quantidade de sal no meu pão incorporada, então eu não precisaria, teoricamente, mais sal nessa mistura. E agora, eu vou continuar o batimento para incorporar bem essa gordura. Depois do batimento, então, temos uma massa completamente homogênea, tudo bem misturado. E lembrando que é sempre bom a gente verificar, mesmo com o aspecto dela liso, uniforme, né, uma massa bem desenvolvida, se o nosso glúten também está bem desenvolvido. Então, eu sempre tiro uma pequena porção dessa massa para poder verificar um pouco o desenvolvimento da minha rede, da cadeia de glúten. Que isso é muito importante na qualidade do meu pão. Então, essa rede tem que estar formada, tem que estar bem compacta, unida, não rompendo com facilidade, que isso eu sei que vai dar um resultado final ideal para o desenvolvimento do meu pão. Então, aqui eu já tenho ele pronto, eu só vou bolear essa minha massa. Faço, né, uma bolinha aqui com ela e vou colocar num recipiente para ela descansar e ter o crescimento. Então, isso em torno de 30, 40 minutos, dependendo da temperatura do local que for ficar essa massa. Aquela ideia de que ela dobre de volume. Então, vai dobrar de volume, eu posso cobrir com filme plástico, deixar ela dobrando de volume e depois, então, eu vou modelar os meus pães para o pão de hambúrguer. Agora, então, depois do crescimento do nosso pão, a gente precisa modelar o pão de hambúrguer. Então, nós temos duas opções principais. Ou eu posso bloquear a minha massa e pesar ela com 100 gramas e vou bolear, então fazendo essa bolinha aqui com o pão e dispor já numa assadeira que está untada com margarina e também o meu aro untado. Vou dispor a massa, posso até espalmar ela um pouquinho, ela vai crescer já dentro da forminha aqui e vai se limitar com esse formato. Eu posso também assar essa minha bolinha sem limitação nenhuma. Vai ficar um pão com uma característica um pouco lembrando mais caseiro mesmo, né? Arredondadinho, não vai ter esse formato bem modelado, né, do pão de hambúrguer. Ou eu posso também, uma outra forma, eu pegar essa minha massa, abrir um pouco com o rolo, não precisa ser muito, né? Só deixando ela para mim poder cortar com esses aros e já ficar, então, ao invés de bolear, eu vou já ter esse meu pão cortadinho aqui no formato e eu já vou dispor na própria assadeira com ele no disco, no aro. Então, ele vai ter o crescimento aí, vai ficar com essa forminha tradicional
do pão de hambúrguer, arredondado, gordinho, e é isso que a gente espera, né, para o nosso pão de hambúrguer. Como eu falei para vocês, essa massa ela é extremamente versátil, então ela permite a gente fazer, além dos pães de hambúrguer, um pão de cachorro quente, um pão doce. Eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui a modelagem, os pães já boleados. Para o pão de cachorro quente eu vou simplesmente fazer um rocambole. Então eu espalmo um pouco a minha massa, se ela estiver pegando um pouquinho na bancada, só um pouquinho de trigo, para que isso não grude. Espalmo bem, também pode ser o peso de 100 gramas, dá um tamanho bom para o meu pão, tanto o pão doce como o de cachorro quente. Então abri o pãozinho aqui, eu vou fazer o formato de rocambole, que é fechando bem o miolo, cilindricamente, arredondando ele. Isso numa padaria, obviamente, numa esfera mais profissional, nós vamos ter a modeladora, que é o equipamento que a gente bota a massa assim boleada e ela já vai fazer esse formato aqui de rocambole e nos dá a característica do pão de trigo, pão francês ou um pão de cachorro quente. Já para o pão doce, eu posso tradicionalmente fazer um formato que a gente chama de formato de ferradura. Então eu abro ele num cilindro, né? Espicho um pouquinho a minha massa aqui, lembrando que sempre que eu faço alguma coisa um pouco cilíndrica, é importante eu utilizar a palma da minha mão e não os dedos para não deixar aquela marca na massa, tá? Então vou usar mais a palma da mão aqui, vou abrir cilindricamente a minha massa e torço ela sobre ela mesma, que dá esse formato da ferradura, que aqui então eu iria dispor o creme de confeiteiro, assim que o meu pão tiver crescido, e também uma farofa doce que a gente ainda vai aprender e vai fazer na sequência. Depois do segundo crescimento, os nossos pães já modelados, agora a gente vai fazer as pincelagens. Então aqui rendeu 3 pães doces que eu tirei dessa mesma massa. Eu vou pincelar essa massa com ovo, simplesmente ovo batido. E essa mesma pincelagem, o ovo inteiro batido, eu uso também nos pães de cachorro quente. Já para o pão de hambúrguer, eu posso usar simplesmente água, ou se sobrar um pouco desse meu ovo inteiro batido, eu misturo água com esse ovo e pincelo os pães de hambúrguer também. Para a cobertura deles, a gente vai usar semente de gergelim, que é o tradicional aspecto do pão de hambúrguer. E já para o nosso pão doce, eu fiz aqui uma farofinha, ou também conhecida como crumble, né? Que é aquela mistura que a gente faz com farinha de trigo, a mesma medida de açúcar e a metade da medida de manteiga. Eu ainda vou ensinar para vocês em algum momento a preparação dessa farofinha, tá? Mas hoje nós vamos usar então aqui no nosso pão doce a pincelagem com o ovo inteiro para grudar bem essa farofinha doce. O pão de cachorro quente também, que é simplesmente para dar aquela coloração bonita para ele. E já o pão de hambúrguer, a gente então mistura um pouquinho de água para não ficar tão colorido, né? Ele só ter aquela pincelagem para grudar realmente as sementinhas do gergelim. Então, pincelados os nossos pães, o pão de hambúrguer já está com o seu gergelim e aqui eu tô dispondo muita farofa boa no pão doce. Nessa versão a gente não tem creme, mas vai ter muita farofa. Pães prontos, assados. Então temos aqui o nosso pãozinho de hambúrguer. Perfeito. Vejam que ele fica, né, no formato, porque ele vai ter o aro que deu realmente a forma dele. Aqui os nossos pãezinhos no estilo pão de cachorro quente, miolo bem macio, bem perfumado, e os pães doce com farofa. Então uma massa muito versátil que permite a gente fazer 3 produções com uma única ficha técnica de preparação. Obrigada e até a próxima!